Senhor ministro, pode começar. Caros organizadores da Brasil Conference, a quem agradeço a iniciativa e o convite para este painel. Estimados colegas de mesa, meus amigos Luiz Henrique, Maurício e Fábio, cara doutora Lavínia, nossa moderadora de hoje, Gustavo, que lidera esse painel, amigas e amigos, todos que nos acompanham neste debate. Aceitei prontamente o convite para participar desta mesa por uma razão bastante simples. Julgo essencial que promovamos o debate e a troca de ideias sobre esta que é, sem exagero, uma das questões centrais a serem enfrentadas por esta e pelas próximas gerações. A transição energética em escala global para uma economia neutra em carbono. Como sabemos, o mundo está passando por um processo mais ou menos acelerado de transição energética. E esse processo já tem e terá de forma crescente impactos de toda ordem para os países individualmente e para o conjunto da comunidade internacional. Esta não é, obviamente, a primeira vez que o mundo vive uma transição energética. As transições precedentes que se sucederam ao longo da história da humanidade impactaram modos de vida, modelos de produção, o desenvolvimento tecnológico, a própria organização das sociedades e, claro, as configurações geopolíticas de cada época. Muitos apontam a descoberta do fogo como a primeira grande transição energética. As subsequentes são amplamente conhecidas. O controle da força animal, o famoso horsepower, que esteve na origem dos grandes impérios da antiguidade. O manejo do vento, que permitiu não apenas um salto na produção industrial de alimentos, mas também as grandes navegações que estiveram na origem do processo de globalização. O motor a vapor e o motor a combustão, que impulsionaram a primeira e a segunda revolução industrial. Ou ainda, o domínio do átomo, com todas as suas consequências, tanto para o desenvolvimento da ciência, da medicina e do próprio setor energético, quanto em termos de distribuição do poder mundial. A transição energética que vivemos hoje para uma economia de baixo carbono não será diferente e terá tanto ou mais impacto para os modos de vida, o desenvolvimento das economias e as configurações geopolíticas. A transição energética já vai ser cada vez mais um dos aspectos centrais na formulação das estratégias nacionais de desenvolvimento e no perfil de inserção internacional de cada país. Ela já está afetando e vai afetar cada vez mais padrões de comércio e investimentos, desenvolvimento e integração de infraestruturas, cooperação em pesquisa e desenvolvimento e o próprio mundo do trabalho. Já está bastante claro também que cada país ou região vai viver esse processo de forma particular, em função das dotações de recursos naturais e humanos, do perfil das suas matrizes energéticas, do nível de desenvolvimento tecnológico, dos recursos financeiros disponíveis e assim por diante. Qual é a visão que o Brasil tem dessas mudanças? Como todos sabemos, a transição energética é um processo complexo, que varia em ritmo e estágio de acordo com as diferentes realidades nacionais, regionais e locais. Não há escolha tecnológica única, não há receita universal. No amplo leque de soluções e combinações possíveis, cabe a cada país identificar as suas vantagens competitivas e aproveitá-las ao máximo, ao mesmo tempo que contribui para os esforços coletivos no sentido de um futuro de baixo carbono. É por isso que, na experiência brasileira de planejamento energético de longo prazo, temos buscado
evitar estratégias rígidas que acabem por limitar o proveito da diversidade potencial de soluções tecnológicas e fontes energéticas. O sucesso da transição energética global dependerá, em grande medida, da utilização de todas as tecnologias e fontes viáveis, a fim de poder fazer frente à necessidade de reduzir de forma abrangente as emissões de CO2. A abordagem brasileira lança mão de uma ampla gama de energias limpas, bioenergia, hidroeletricidade, solar e eólica, energia nuclear, além das fontes fósseis de mais baixo carbono, como é o caso do gás natural. E as tecnologias disruptivas, como é o caso do hidrogênio, em que estamos fazendo progressos muito interessantes no Brasil. Para não falar das soluções híbridas, como em eletrocombustíveis, da eficiência energética e gestão pelo lado da demanda, da digitalização e flexibilização de redes, formas de captura de carbono, entre outras dimensões. Ou ainda, dos minerais críticos para a transição energética, em que temos um potencial imenso. Creio, portanto, que o Brasil está muito bem posicionado no processo de transição energética mundial e tem diante de si múltiplas possibilidades de cooperação internacional, parcerias empresariais e negócios. Obviamente, as características da nossa matriz, do nosso planejamento energético, do nosso acervo de políticas e, claro, de nossas capacidades industriais e em pesquisa e desenvolvimento, permitem que ocupemos uma posição privilegiada. Como resultado do uso combinado de hidroeletricidade, bioenergia, eólica e solar, além do nuclear, as energias limpas e renováveis são responsáveis por 47% do fornecimento total de energia primária do Brasil, enquanto a média mundial é de 19%. No que se refere à nossa matriz elétrica, as energias renováveis representam 83%, um nível quase sem equivalente no mundo. De acordo com o nosso planejamento energético, mesmo com o aumento da demanda por energia no país até 2030, como resultado de crescimento econômico projetado, a intensidade de carbono em energia continua baixa, podendo até diminuir. No caso dos biocombustíveis, ele tem sido parte essencial de nossas políticas por meio século, garantindo a segurança do abastecimento nacional e promovendo, ao mesmo tempo, a descarbonização da matriz brasileira de combustíveis. O governo tem procurado fazer a sua parte. A nova política de biocombustíveis, o Renova Bio, tem se provado eficiente e o primeiro ano da experiência com o mercado de créditos de descarbonização, os CBIOS, gerou resultados positivos, mesmo no contexto desafiador da pandemia. Devemos dar um novo passo proximamente, com o lançamento do programa Combustível do Futuro. A aprovação da nova lei do mercado do gás, por sua vez, é um dos maiores avanços no setor de energia em muitos anos. A abertura e desconcentração do mercado de gás no Brasil, um processo que já está em andamento, permitirá melhorar o aproveitamento do gás do pré-sal, fortalecer a integração energética regional, ampliar investimentos em infraestruturas, ganhar competitividade e, o que é essencial, resultar em preços mais acessíveis aos consumidores. Do mesmo modo, a modernização do setor elétrico é passo essencial para o desenvolvimento de novos modelos de negócios, a atração de investimentos e a adequação dos marcos regulatórios às novas tecnologias em curso no setor. Espero que possamos aprofundar estas e outras questões hoje. Temos aqui nesta mesa
a presença de líderes empresariais de 3 dos principais grupos privados que estão apostando em distintos setores, todos eles diretamente vinculados ao processo de transição energética global e do Brasil. Em setores estratégicos, como o de energia, que envolvem planejamento de longo prazo, desenho de políticas e marcos regulatórios, pesquisa e desenvolvimento, construção e modernização de infraestruturas e mobilização de investimentos, o diálogo e a parceria público-privada são de todo essenciais. E debates como este, em contexto acadêmico prestigioso e com participação ampliada da sociedade, são bem-vindos e necessários. Agradeço muito a oportunidade da conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro, pela excelente apresentação. Eu acho que nos traz uma visão muito ampla e completa da visão do Brasil. E eu vou pedir, antes de iniciar as perguntas, eu vou pedir para cada um dos nossos painelistas, o Luiz, o Maurício e o Fábio, as primeiras reações. E vou começar pelo Luiz, seguido do Fábio e do Maurício, mas vou dar o meu primeiro ponto que me chamou muita atenção na fala do ministro. A diferença da velocidade do formato de transição entre diferentes regiões e países. Quer dizer, uma transição que vai ser feita de um processo particular de cada país, em função de tecnologia, recurso natural disponível e recursos financeiros disponíveis. E o fato de que não devemos ter uma estratégia rígida e temos que ter uma estratégia flexível, né, e usar de diversas tecnologias. Luiz, vou te pedir uma primeira reação à fala do ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, Maurício. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lavínia. Um prazer estar aqui com vocês. Quer dizer, eu acho que o ministro, primeiro, está sendo muito consistente desde o primeiro dia que ele assumiu o cargo. Então, a primeira boa notícia é que não tem nenhuma surpresa no discurso dele, né? O que seria muito ruim num processo de um setor tão importante em termos de planejamento, necessidade de solidez regulatória e jurídica para que os investimentos de longo prazo possam ser feitos, né? Acho que o segundo ponto da minha reação, que eu acho que é muito importante nisso tudo, né? Todos sabem que eu tenho falado muito sobre isso, a questão da oportunidade única do Brasil se posicionar como a potência verde nesse momento, né? A gente tem todos os ingredientes para liderar essa transição energética. A gente eu brinco, é objeto de desejo dos países desenvolvidos, a nossa matriz energética e os nossos recursos naturais tão abundantes, né? Desde a parte fóssil, com o pré-sal e com gás, passando pela biomassa, passando pelos biocombustíveis, passando pela eólica e pelo solar. Quer dizer, a gente, nesse quesito, foi abençoado e tem tudo aqui com as diferenças regionais necessárias para também ter a humildade de que entender que não vai ter uma solução única para o Brasil e a gente tem que aproveitar as fortalezas de cada região e fazer as escolhas corretas de implementação. A minha outra reação à questão da fala do ministro é o compromisso, né, que eu acho que essa administração, mas eu acho que o Estado brasileiro está se propondo para ter uma economia com emissões netadas 2050, 2060. Né? Tem essa discussão agora no ar, né, que eu acho que é importante aterrissar nisso, mas eu acho que a gente tem que juntos trabalhar, a sociedade civil, empresas privadas e governo, para tentar abreviar o máximo possível esse tempo. Isso é bom para a gente, né? Eu brinco que ESG deveria ser ensinado nas escolas de todo o Brasil, né? Porque todo brasileiro deveria entender de ESG, porque essa é a grande moeda que a gente vai ter para o futuro, para poder vender créditos de carbono da maior floresta em pé do Brasil, da maior reserva de biomassa no Brasil e da melhor matriz de transição energética. A gente precisa aproveitar disso. Então, a gente não pode perder essa chance de setar as regras, né? E eu acho que o RenovaBio é um exemplo, né? Talvez seja o programa mais abrangente, né, de mercado de comercialização, mas ele tem que se expandir, né, para outros setores e ter outros participantes nesse mercado. Luiz, eu vou te dar a chance de falar de RenovaBio, mas eu vou te interromper um minutinho, me desculpa. Pedir as primeiras impressões do Fábio. Fábio, suas primeiras impressões sobre a fala do ministro? Ok, Lavínia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participando dessa conferência com pessoas que eu admiro muito, o ministro, Maurício, Luiz.
Eu acho assim, o que o ministro disse representa realmente a consistência que a gente tem tido no setor de energia no Brasil nos últimos tempos, né? Principalmente nos últimos 2 anos, e o momento bom que o setor energético do Brasil está vivendo. Acho que a gente nunca viveu um momento tão rico, desde o setor elétrico, passando, né, por outras fontes. Tivemos a aprovação da Lei do Gás, que foi um avanço fantástico, né, do ponto de vista industrial, é um grande avanço, né, e a gente, pegando um pouco aí do que o Luiz falou, né, essa potência verde a gente realmente precisa explorar, né. Nós temos aqui características que nenhum outro país do mundo tem. Nós temos como resolver problemas que potências mundiais estão sofrendo. O Brasil realmente não tem os problemas que algumas potências têm para avançar na agenda, né, de redução de emissão de gases. Nós temos talvez o setor, a malha, o setor, a rede de transmissão mais interconectada, uma das maiores do mundo, né, que liga praticamente o sul ao norte do país, né, com recurso eólico, solar, né, hidrelétrico privilegiado. Eu fico muito feliz da consistência com que o ministro colocou, né, os avanços que o Ministério de Minas e Energia, a EPE e outras autarquias do governo têm se empenhado em tocar a agenda, em tocar em frente, né, e a grande momento agora, realmente, é a tão aguardada modernização do setor elétrico, né, que eu acho que o ministro colocou muito bem aí, e, de fato, o Ministério da Energia fez um excelente trabalho, né. Agora está no Congresso, né, o próximo passo, para que realmente a gente tenha um setor mais moderno, né, com mais oportunidades, e como o ministro colocou muito bem, né, que gere novos produtos, que gere novas oportunidades, né, para a indústria de energia do Brasil. Obrigada, Fábio. Maurício, suas primeiras impressões, bom dia. Bom dia, meus companheiros de painel, e bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu acho que esse tema é um tema fascinante, né? Está em pleno andamento e vai mobilizar recursos do mundo todo nas próximas décadas, a gente não pode estar fora disso. Tudo isso acontece em frente aí a todos os fatores de redução de preço de tecnologias, né? Inserção de solar, eólica, novas hidrelétricas, conscientização da sociedade, né? Em relação a todos os efeitos de sustentabilidade, a questão da agenda ESG, né, das empresas, né, temas que são tão importantes e convergindo para uma agenda positiva e virtuosa, né? Eu acho que essa transição energética ela também ocorre a partir da conscientização das pessoas, de cada um de nós, e a melhor forma da gente fazer isso é através do diálogo, né? E aí o diálogo que o ministro tanto enfatizou, o diálogo que é importantíssimo, né, que permite que a gente possa influenciar, mas também sermos influenciados. A gente precisa estar aberto, né, a receber informações e mudar de opinião, entender os novos conceitos, né, ter uma boa troca de ideias, né? Então, acredito que o diálogo que o ministro traz é o que permite a transformação e a evolução para melhores padrões de vida no planeta, né? Eu acho que a gente tem experimentado esse diálogo de uma maneira muito vigorosa, né? Inclusive em épocas de crise, que todos os agentes do setor se dão as mãos para conseguir ter soluções e atravessar, né, essa situação que a gente atravessou em 2020, continuamos atravessando em 2021, mas sempre não perdendo a oportunidade de que essa crise gere oportunidade de crescimento para todos nós, né? Então, a nossa visão, né, aqui na ENDE é sempre de transformar a relação das pessoas com a energia para um mundo mais sustentável, né? Então, eu acho que, estando no Brasil, discutindo transição energética, a gente pode dizer que a gente vive numa Disneylândia da energia renovável, né? A gente tem todos os atributos do mundo para fazer um ótimo papel nesse setor. Obrigada, Maurício. Dialogar para transformar, que é o lema da Brasil Conference agora, né? Então, esse diálogo, essa possibilidade de diálogo é muito importante. Falamos sobre gás natural, falamos sobre biocombustíveis, falamos sobre o setor, modernização do setor elétrico, e todos os recursos disponíveis na matriz energética brasileira, o que é a nossa força. Então, eu vou tocar em cada um deles e vou direcionar para cada um de vocês, painelistas, algumas perguntas sobre esses temas. Vou começar pelo gás natural e vou direcionar essa pergunta para o Maurício com comentários do Luiz. Vou pedir comentários do Luiz. Bom, o novo marco regulatório do gás natural foi finalmente sancionado na última semana
nós do setor de gás sabemos o quanto isso é esperado e com o texto original da Câmara, né? Isso é uma vitória importante para o setor, é uma condição necessária para viabilizar o mercado de gás, necessária, mas não suficiente, sabemos que ainda temos muito o que fazer. E aí, um contexto que o gás natural tem sido apresentado como combustível de transição, né, e uma série de desafios que ainda temos, queria entender de você, Maurício, e também de você, Luiz, quais vocês entendem que seriam os próximos passos e qual é a urgência que nós temos para resolver esses próximos passos. E, de certa forma, o setor público fez o seu papel, né, o setor privado também articulou para passar esse marco regulatório, mas quais são os próximos passos do setor privado, né? E um segundo ponto associado a isso a gente tem uma necessidade de infraestrutura, de construção de infraestrutura para viabilizar esse gás, né? Infraestrutura é um setor de longo prazo que precisa de uma remuneração de longo prazo. Como é que a gente vai conciliar essa necessidade de remuneração dos investimentos em infraestrutura a longo prazo com a ideia do gás como combustível de transição, ou seja, servindo de ponte para um futuro de baixo carbono? São duas perguntas em uma. Vou passar para você, Maurício. Bom, duas perguntas em uma que contém aí muita coisa. Uma tese de mestrado, mas vamos lá, vamos tentar abordar um pouco o tema, né? Eu acho que a gente acredita no gás como esse combustível da transição energética, porque eu acho que vai ajudar na redução de emissões, né, de atividades industriais que se utilizam hoje de combustíveis mais poluentes, mas também vai ajudar no perfil de disponibilidade de energia, né, porque tem muita previsibilidade. Né? Eu acho que essa nova lei do gás, né, um marco, né, eu acho que desse ministério e que a gente conseguiu, né, aprovar recentemente, né, traz a abertura dessas atividades, promove aí a venda, né, quer dizer, a própria Petrobras vendendo seus ativos, né, desverticalizando a sua atuação, né, tudo isso vai permitir que esse mercado evolua e atraia mais investidores e consumidores também. É isso que a gente espera, né? A gente acredita também que o mercado de gás natural vai se desenvolver da mesma forma que o setor elétrico. Essa é um pouco a minha visão. A gente, a partir da década de 90, teve um desenvolvimento do setor de energia elétrica espetacular, né? Me lembro que nós tínhamos, naquela época, 4 clientes de energia elétrica em 98, né? Quer dizer, que era quando a gente comprou a Gerasul, né? Então, imagina, eram 4 distribuidores que compravam energia da nossa empresa. Hoje, são mais de 1.000 clientes, né, comprando energia diretamente da geração, contribuindo para o mercado competitivo, alimentando esses futuros investimentos com energia renovável. Então, a gente acredita que isso vai se desenvolver também no mercado de gás, né? Então, por isso que, em parceria com o fundo canadense CDPQ, nós investimos aí 33 bilhões de reais na aquisição da TAG, né, da Transportadora Associada de Gás, possui aí uma extensa malha de gasodutos, né, com 4.500 quilômetros, conectando aí o Sudeste, o Nordeste, também a Amazônia. Né? Então, essa acho que foi uma ação importante, porque eu acho que a TAG ela viabiliza a descarbonização na medida que novas indústrias vão se conectar, outros grandes consumidores vão ter a oportunidade de trocar o diesel, o óleo combustível e outros combustíveis mais poluentes pelo gás natural. Né? Eu acho que o gás natural tem que fazer essa ponte, né? Eu acho que é um hidrocarboneto que menos emite gás carbônico, né? Então, eu acho que isso vai se dar aí com o uso do gás na geração térmica, que tem a oportunidade hoje de substituir muitas usinas ainda movidas a óleo diesel, óleo combustível. Hoje, eu acho que, se não me engano, 7.000 megawatts ainda são gerados com fontes mais poluentes, né? Então, essa é uma questão importante no setor de gás, né, que eu gostaria de trazer, talvez seja um pouco mais complexo, né, e para contextualizar, o setor elétrico tem um único regulador, que é a ANEEL, né, o setor de gás tem uma questão que é a questão, né, dos reguladores estaduais também, né, além da ANP. Então, isso demanda uma maior sincronia, né? Esse é um grande desafio, né, um diálogo, coordenação por parte de todo mundo envolvido, né? Então, o primeiro desafio, eu acho que é essa interação, né, de ANP como uma grande reguladora brasileira, né, e os estados seguindo essa abertura, né? É um desafio no mercado em evolução, mas eu acho que o bom senso vai prevalecer e a gente vai ter uma abertura gradual do setor com benefícios para todo mundo, né? Outro ponto importante
eu acho que a garantia de usar a infraestrutura de uma maneira condominial, que todo mundo tenha acesso a essa infraestrutura, que a gente precise fazer com que cada novo investimento se conecte aos investimentos existentes, que a gente permita que esses acessos sejam viabilizados e que a gente não forme ilhas de infraestrutura no país. Eu acho que esse é um outro desafio importante, que eu quero dizer que os novos projetos eles devam ser, de alguma maneira, conectados à infraestrutura existente, que possam ser totalmente integrados e que, com isso, a gente possa reduzir o custo unitário de transporte e de uso de terminais e coisas do tipo. Então, tudo isso vai gerar mais oportunidades e eu acho que tem um círculo virtuoso aí pela frente. A gente pode dizer que existe um outro desafio, um outro tema que eu gostaria de trazer para a mesa, que é a questão da armazenagem de gás, a estocagem de gás é um ponto fundamental para ser desenvolvido também, que vai permitir a gente ser mais flexível no uso desse combustível tão importante para essa transição energética e que a gente pode usar aí, inclusive, poços já depressionados de petróleo, coisas do tipo. Então, tem aí uma oportunidade para a gente dar um passo adicional aí. Maurício. Então, já está me cortando. Eu já estou te cortando. Vamos lá. Obrigado. Só para eu poder ouvir a visão do Luiz e os comentários do Luiz sobre o gás. Luiz? Então, primeiro, assim, eu acho que o Maurício cobriu pontos extremamente importantes. Eu queria olhar um pouco só do outro lado, que eu acho que o desafio do Brasil vai ser criar demanda para o produto. Assim, eu acho que está claro para todos nós que gás vai ser abundante, seja no Brasil, seja de fontes no exterior, dado a inovação tecnológica já tem bastante tempo, mas que se proliferou do GNL. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem no Brasil, e não é diferente nos setores de infraestrutura, acho que o Maurício fez uma comparação com o setor elétrico, a gente vai ter essa oportunidade agora também no setor de saneamento, como é que a gente constrói essas bases para que a gente possa usar os recursos que a gente tem. Então, assim, acho que o desafio enorme é criar capilaridade, é criar novos mercados. O Maurício falou também da questão da substituição do diesel pelo gás natural, que eu acho que tem enorme oportunidade. O Brasil tem uma matriz de transporte ainda muito dependente do rodoviário, apesar de inúmeros investimentos também estão sendo feitos na área ferroviária. Mas acho que o desafio é essa sincronização de oferta com demanda. Eu não tenho dúvida que a oferta está aí. Bolívia tem gás, a Argentina tem gás sobrando, o pré-sal vai ter gás, GNL está aí, na bacia do Atlântico, e acho que o desafio é, rapidamente, a partir da aprovação dessa lei, que trouxe uma série de benefícios, de oportunidades, obviamente tem sempre coisas para serem regulamentadas, melhoradas, que é natural, no processo de diálogo e evolução, mas os investimentos que serão feitos para, de fato, gerar demanda. Para mim, a gente tem que sempre ter em mente que, diferente de outras energias, o gás é um combustível de substituição. Ele está sempre competindo com alguma outra energia que já está instalada. Ninguém acorda de manhã pensando, eu preciso de gás natural. É diferente de eletricidade nesse sentido. Quando você chega em algum cliente novo, ele está usando ou biomassa, ou eletricidade, ou diesel, ou GLP, ou o que seja. Então, você tem que sempre ser competitivo e capaz de substituir alguém, ou com benefício de meio ambiente, ou benefício de segurança, ou benefício de custo. Então, esse é o grande desafio, porque você tem que criar a demanda a partir de esforços de investimento, e esforços de venda, esforço de marketing. É o único mercado que é regulado e tem tarifa, onde é um mercado de fato competitivo, onde, na verdade, você tem, em vários setores, como transporte e distribuição, tem um monopólio dado pela aquela aquisição, pela aquela concessão, mas, de fato, está competindo o tempo inteiro com outras energias, onde você tem que ser mais competitivo. E outra palavra que eu acho que o Maurício falou muito bem é a capacidade da indústria achar uma solução, porque não vai ser a solução em nenhuma parte da cadeia isolada que vai ser capaz de transformar os milhões de consumidores que estão aí disponíveis para serem disputados e conquistados. A gente tem é ínfima a penetração do gás natural hoje no Brasil, e ela precisa explodir para chegar perto da ambição que eu acho que o ministro, o Congresso, colocaram quando aprovaram essa nova lei do gás. Obrigada, Luiz. Acho que você tocou num ponto super importante, uma particularidade do gás, que ele está sempre competindo com outros energéticos, e um problema que a gente costuma chamar de ovo e a galinha, O que a gente faz? A gente precisa criar essa demanda para o gás natural.
Obrigada, Maurício, obrigada, Luiz. E a gente vai migrar agora para a modernização do setor elétrico. E aí eu quero pegar, vou direcionar para o Fábio e pedir comentários do Maurício, mas eu vou pegar um gancho, Fábio, no que o ministro falou e no que você mesmo falou sobre a modernização do setor elétrico, um projeto que ainda está sendo colocado para aprovação. Ele propõe importantes aprimoramentos, entre eles, eu vou citar aqui a separação do lastro de energia e a ampliação gradual dos limites do mercado livre. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais um mercado livre, maior, em detrimento do mercado regulado, que hoje tem tido um importante papel de viabilizar a expansão. E isso significa um sistema cada vez mais descentralizado. No limite mais à frente, a gente vai ter mais protagonismo do lado do consumidor, mais digitalização, consumidores cada vez mais ativos no mercado e com poder de decisão e demandando cada vez mais serviços, né? Essa possibilidade de digitalização e gestão ativa da demanda, busca por soluções energéticas adequadas, né, é parte essencial dessa transição. No entanto, aqui no Brasil, a gente já avançou muito, mas ainda estamos nessa busca, né, por essa modernização, inclusive esse arcabouço legal e regulatório para modernizar o setor. Minha pergunta tem a ver, primeiramente, com essa visão de futuro que vocês têm do setor elétrico brasileiro, né, diante dessa modernização que está acontecendo também em todo o mundo, e qual é o horizonte de tempo que a gente pode esperar para isso, né? Eu sei que isso é um exercício de futurologia, mas, assim, eu quero saber quando é que eu vou poder dizer o seguinte: olha, eu quero meu banho quente no final do dia, cerveja gelada e minha plataforma de streaming aqui disponível para mim, com segurança, barata e de preferência com energia limpa. E talvez também como conciliar o fato de que a gente vai precisar de investimento e que isso tende a impactar a tarifa de consumidores, né? E é um tema muito sensível. Aí a outra parte da pergunta é entender como é que vocês estão se preparando para essa mudança. Como é que as empresas estão se preparando. Eu vou deixar por aí que também dá para fazer uma tese dessa pergunta. Fábio, por favor. Ok, Lavínia, não, a pergunta é super importante, bem extensa. Eu vou tentar ser bastante sintético, mas eu gostaria de usar 1 minuto da minha resposta, trazendo um pouco da história do setor, que eu acho que tem muito a ver com o momento de modernização, né? A gente viveu duas grandes reformas no setor elétrico, né? A primeira na década de 90, que foi quando o regime por serviço, né, o regime regulatório por serviço ruiu, né? Então resolveu-se reformar o setor. Estávamos ali com uma agenda de privatizações, motivada também pelo Plano Real. O governo precisava atrair capital estrangeiro, o governo precisava fazer de alguma forma ali sustentar o câmbio, então tinha todo ali um contexto também macroeconômico em relação às privatizações, que não atingia só o setor elétrico, mas todos os outros setores de infraestrutura. Mas aquela foi uma reforma de arrumar a casa, para que a gente realmente começasse a ter investimento no setor. Houve a liberalização aos moldes do modelo inglês, né? O livre acesso, tudo aquilo que hoje nós temos no setor, que ela foi fundamental, aquela transformação, mas foi também uma transformação no momento da crise. A segunda foi em 2004, né? Após o racionamento de 2001, né? Existia uma crise no setor que era a crise, de novo, de expansão. Os investidores precisavam, de alguma forma, ter a equação do risco-retorno balanceada e não se conseguia fazer isso com o modelo de autorregulação, que era um pouco do que foi definido, né, na reforma da década de 90. Criou-se, então, um modelo estruturado, né, em leilões regulados. Teve muito sucesso, né, foi o que garantiu a expansão do setor aí pelos últimos anos. E agora a gente vem para a agenda de modernização em si. Então, isso foram as reformas. E o que aconteceu com o setor ao longo disso? Se a gente olhar na década de 90, a gente só podia investir numa fonte de geração hidrelétrica, que era competitiva na época. A segunda reforma, a gente tinha duas, né? Termoelétrica e hidrelétrica, a termoelétrica a gás, né? Que surgiu também como uma forma de investimento, e aí veio a eólica, já um pouco próximo veio com o Proinfa, né? As fontes renováveis, e depois em leilão mesmo, a partir de 2008. O que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem a oportunidade de investir em diversas fontes: hidrelétrica, mais pequenas centrais, termoelétrica, eólica, solar, renovável em si, biomassa. Então, a gente aumentou a gama de investimento em oferta.
A gente reduziu, na verdade, hoje, tem reduzido cada vez mais o tamanho dos projetos, os projetos são modulares, o que também atrai investidores de diferentes tamanhos para o setor. Não são mais investidores de grande porte, hoje a gente tem investidores, né, de médio porte investindo na expansão do sistema, e veio a figura do consumidor, como você colocou, né? A GD, geração distribuída fotovoltaica, ela praticamente ela decreta a migração do consumidor, né, pura e simplesmente pela tecnologia. E a gente pode resumir hoje que a gente tem hoje geração de energia elétrica como eletrodoméstico, né? Hoje, né, quem tem recursos consegue instalar na sua residência um painel fotovoltaico, né? Existe todo o arcabouço que sustenta, né, esse modelo de negócio, né? Então, a geração de energia elétrica se tornou hoje quase que um eletrodoméstico. Então, a gente tem uma transformação brutal, né, do ponto de vista de oferta, né, do ponto de vista de investimento, de geração, que tem transformado o setor, que tem atraído muito capital para o setor, e a gente está vivendo esse bom momento em função disso. Olhando sobre o aspecto do investimento para grandes consumidores, todas as outras reformas, elas passaram, na verdade, por uma situação bastante interessante, que era a tônica dessas reformas, que era custo marginal de operação relativamente baixo, mas um custo marginal de expansão muito alto, ou seja, quando se tentava se construir um projeto com marginal de expansão muito alto, você precisava de contrato de longo prazo, e quem era responsável por fornecer esse contrato eram os distribuidores, né? Era sustentável os vendedores. Nós estamos vendo a situação hoje totalmente inversa. Hoje o custo marginal de operação é alto e o custo marginal de expansão é decrescente, em função da inovação tecnológica, eólica, solar. A gente tem vários fatores, redução da taxa de juros, tem vários fatores contribuindo para que hoje os consumidores livres possam atender uma parte da demanda que era atendida pelas distribuidoras. Hoje, os consumidores livres estão mais propensos a ter contratos de mais longo prazo, o que garante a financiabilidade desse projeto, e a gente chega à conclusão que a expansão pelo lado, né, da demanda do mercado regulado hoje compete, de certa forma, com a demanda pelo mercado livre. Então, a gente tem também visto uma transformação do ponto de vista da oferta. Hoje, o investidor já encontra no mercado livre suporte para que os novos projetos de expansão, né, consigam sair do papel. Fábio, eu vou te pedir para concluir isso, desculpa, porque eu queria ouvir o Maurício, mas eu queria dar a oportunidade do ministro também fazer um pequeno comentário sobre o setor elétrico também. Ok, então, para concluir, Lavínia, o que a gente tem hoje? A gente está vivendo, na verdade, uma modernização em cima de bases muito favoráveis. Os agentes querem a modernização, né? Todos alinhados, né? Nós temos hoje capital para investir no setor. A gente tem oportunidade no setor. O que nós precisamos, porém, a complexidade do setor aumentou muito. A minha preocupação é a modernização, né, demorar um pouco, a gente não conseguir orientar, né, toda a regulação infralegal para que o setor dê conta dessa complexidade. Olhando sobre o horizonte, Lavínia, eu espero que no horizonte de 2 anos a gente já consiga ver, né, esse problema solucionado, né, porque eu acho que o Brasil tem oportunidades à frente, a gente pode comentar mais à frente, grandes oportunidades que dependem muito da modernização do setor elétrico. Muito bem. Obrigada, Fábio. Maurício, um breve comentário? O Fábio trouxe um histórico interessante, né, que a gente evoluiu o setor elétrico de uma fase em que a gente, né, controlava tudo, que a gente tinha só hidrelétricas e termoelétricas, o ONS operava um setor muito mais tranquilo, porque ele controlava, né, o despacho das térmicas, das hidrelétricas, ele monitorava a chuva. Hoje, com a introdução de energia renovável intermitente, com solar, com eólica e tal, ele começa a perder o controle das coisas, e é essa dinâmica que é interessante, né? Porque é como se um filho, né, crescesse, né, e a gente começa a perder o domínio, né? A gente não consegue mais controlar durante o dia onde teu filho está, né? Então, no fundo, é isso. A gente tem que evoluir para tratar e imaginar. O setor elétrico cresceu, né? Já tem mais de 21 anos, agora vai buscar uma vida independente, né? Então, a gente precisa ter a capacidade hoje de ter uma visão de encontrar a forma de melhor remunerar, né? Quer dizer, a qualidade dessa matriz energética, né? Cada uma dessas energias traz assim, atributos impressionantes de interessantes, né? O vento, o sol, a água, cada um é complementar ao outro, né? O que a gente não tem é o domínio pleno disso, mas a gente precisa encontrar uma forma, né, de navegar nesse ambiente mais dinâmico. Então,
A minha visão um pouco diferente do Fábio é que em 2 anos a gente vai talvez conseguir fazer o que a gente imagina hoje, mas daqui a 2 anos outras questões vão se apresentar e a gente vai ter que continuar evoluindo. Então, vai ser um setor em plena ebulição e evolução daqui para frente. A gente não tem mais como fazer esse controle que a gente tinha no passado. Obrigada, Maurício. Ministro, queria abrir para o seu comentário sobre o setor elétrico, que é muito central nessa transição energética. Obrigado, Lavínia. Eu vou tentar dar uma contribuição no sentido de controlar a ansiedade que se tem para o futuro, olhando para os últimos 2 anos, né? Vocês que já estão no setor há muito tempo, há muito mais tempo do que eu, e são meus professores, têm sido meus professores ao longo desses 2 anos e quase 6 meses, vocês percebem quanto nós avançamos nos últimos 2 anos. No que diz respeito à modernização do setor elétrico, ano passado tivemos um grande desafio, que foi fruto da pandemia, com o setor elétrico, e como foi a reação disso aí, foi muito positiva. Conseguimos avançar, inclusive incorporando algumas medidas previstas na modernização do setor elétrico, na última medida provisória, que foi agora promulgada pelo Congresso Nacional no início desse ano. Resolvemos a questão do risco hidrológico, entre outras aí. Mas tudo isso foi fruto do diálogo que nós construímos, né, nos últimos 2 anos. Como é que nós iríamos aprovar uma lei no Senado Federal, a modernização do setor elétrico, por unanimidade? Não teve nem que ir para o plenário do Senado. E agora está na Câmara dos Deputados com a mesma prioridade e com o mesmo sentimento de que ela é necessária para que nós possamos ter uma expansão do setor elétrico tão necessária para o crescimento e o desenvolvimento do país de forma segura, né, e que possa trazer os investimentos que nós necessitamos. A mesma coisa ocorreu no gás natural. Há quanto tempo estava essa questão do gás natural? Sei lá, 10 anos que estava parada no Congresso Nacional, e nós conseguimos também adiantar com esse projeto e ter a sanção dele há algumas semanas atrás. E detalhe, isso aí foi construído também com todos os entes federados, alguns com maior participação, outros com menor participação, até levando em consideração as características regionais de cada região do nosso país. Então, eu vejo com bastante otimismo o futuro. E acho também que tudo isso corrobora com a previsibilidade que a gente está querendo dar para todos. Com isso, com os nossos planos de energia, que é o Plano Decenal de Energia, que a todo ano é atualizado, eu acho que isso é muito positivo, e o nosso Plano Nacional de Energia de 30 anos, que estava parado há 16 anos, nós conseguimos atualizá-lo até 2050, e ele vai ser também atualizado a cada 5 anos. Eu acho que isso vai dar uma previsibilidade muito grande e vai permitir que os investimentos possam ocorrer de forma segura e com bastante atratividade. É isso. Muito obrigada, ministro, por nos tranquilizar, e, de fato, nós sabemos e acompanhamos o setor, nós sabemos do trabalho árduo e incansável do Ministério em todos os segmentos energéticos, em particular no setor elétrico, né? Então, a gente agradece por isso. Eu vou passar para os biocombustíveis. Luiz, vou direcionar a pergunta para você, e queria, como comentários do ministro sobre os biocombustíveis. E o ponto que eu queria trazer sobre biocombustíveis nós somos um dos grandes produtores mundiais de biocombustível, né? O biocombustível é uma história de sucesso no Brasil, né? É uma fortaleza da nossa matriz energética. Mas eu queria focar nos setores de difícil descarbonização,
os chamados hard-to-abate sectors, né? Então, eu vou falar de aviação, eu vou falar de transporte marítimo, a gente pode expandir um pouco mais, acho que você pode comentar também sobre o papel do biocombustível na frota leve, mas, em particular, no setor de transporte marítimo, por exemplo, alguns desses biocombustíveis, né, óleo vegetal direto, são combustíveis drop-in, quer dizer, eles podem ser utilizados agora com pouca ou nenhuma modificação de motor. Eles são combustíveis que podem fazer essa transição de agora até que a gente tenha uma tecnologia, por exemplo, como hidrogênio e amônia para o setor de transporte marítimo. Mas a gente tem duas questões para serem equacionadas aqui. Uma diz respeito à escala e logística da distribuição desses combustíveis, né? Qualquer que seja o segmento que a gente fale, aviação, enfim, marítimo e mesmo um possível uso industrial. E a segunda diz respeito à garantia de sustentabilidade desses combustíveis em todo o ciclo de vida, né? Inclusive garantindo que a produção desses biocombustíveis, na escala que a gente vai precisar, não tenha um impacto direto ou indireto no uso da terra, né? Que é uma grande preocupação internacional. E aí a minha pergunta é, qual é esse papel que a gente já sabe que o biocombustível já desempenha no país, mas qual é o papel futuro que o biocombustível pode desempenhar tanto nos setores hard-to-abate, mas também na frota leve, nessa transição energética? Ok, Lavínia. Deixa eu começar por essa questão da terra, né? Que acho que é uma coisa de muita clareza, que não tem esse risco no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem uma lei florestal das melhores do mundo, se não a melhor. Todo produtor agrícola do Brasil tem as áreas de proteção que ele mantém, custeia e administra, né? Que em alguns lugares é 20%, outros lugares são maiores, dependendo da região do país. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça e garantir que o mundo, né, e a imprensa e as outras relações internacionais entendam isso, né? O segundo ponto que você colocou, Lavínia, eu inverteria um pouco a nossa ordem de prioridade, né? Porque eu acho que o biocombustível se provou tão competitivo na frota leve, como drop-in ou como substituição completa, como é o caso do etanol hidratado no Brasil, ou no caso do biodiesel e do HVO, né, para mistura com o diesel, que eu acho que a gente deveria, como país, né, muito mais concentrado, como é que a gente expande isso aqui, mas como é que a gente torna esse produto competitivo em outras regiões do mundo, né? Eu acho que, junto com os Estados Unidos, nós somos os grandes produtores de etanol, né, um de milho, outro de cana-de-açúcar, o Brasil crescendo também no milho, mas a gente tem uma oportunidade enorme de acelerar a internacionalização desse produto, né? Eu acho que os desenvolvimentos feitos no etanol de segunda geração, que vão permitir, né, usar a biomassa disponível em países como Índia, Tailândia, China e vários outros para a produção de etanol local. O grande desafio do etanol é ter poucas fontes de fornecimento, o que deixa, obviamente, quem está importando o produto inseguro, né? O petróleo hoje está disponível com uma liquidez incrível e de milhares de fontes, e hoje, né, o etanol, infelizmente, está muito reduzido em termos de oferta em grande escala, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Então, acho que fomentar países como a Índia, e o ministro teve no ano passado, com outros ministros e pessoas do setor, fomentando a Índia tendo um mandato é importante. Eu acho que tem países na Europa também importante, crescimento da Califórnia e outros, mas eu acho que o etanol de segunda geração tem um papel fundamental, vou chamar nessa internacionalização, né, do etanol, para que use essa biomassa em outros lugares. Então, assim, eu focaria muito hoje, né, como país, na nossa capacidade tecnológica de replicar o nosso modelo em outros países, né? O carro híbrido etanol fabricado pela Toyota ou pela Honda hoje emite menos partículas e menos carbono que o melhor carro elétrico europeu, né? Então, a gente tem, de fato, uma solução extremamente competitiva para competir na questão de transição energética e clima e, obviamente, aproveitar uma infraestrutura em países pobres que está pronta, né? Que você pega a Índia, tem 45, 60 mil pontos de venda de combustíveis, né? Colocar na bomba, fazer o que a gente fez no Brasil. Pega a Tailândia, a mesma coisa. Então, quer dizer, a construção de uma infraestrutura para a transição para o carro elétrico, ela é custosa, né? E, obviamente, ela vai começar pelos países mais ricos ou por países que estejam dispostos a oferecer algum tipo de subsídio ou incentivo. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme, a gente deveria focar nisso. Acho que o mercado de aviação é importante, o mercado de shipping é importante, mas eu acho que ele é muito pequeno
em relação ao impacto que ele pode gerar para o Brasil. Eu acho que, globalmente, ele é dos grandes emissores, né? Mas, de novo, vamos pedir para quem está gerando essa carbonização do mundo para achar as soluções, enquanto a gente aqui, que já resolveu grandes dos problemas, podemos nos beneficiar nisso, replicando o programa RenovaBio em outros países e crescendo de forma expressiva o etanol de segunda geração. Então, esse, para mim, seria o foco que a gente deveria dar como país, como iniciativa privada e como governo brasileiro. Muito bem, obrigada, Luiz. Ministro, a gente queria ouvir seus comentários sobre biocombustíveis, sobre as iniciativas brasileiras em biocombustíveis. Eu acho que o Luiz Guimarães abordou muito bem a questão no que diz respeito a nós transformarmos os biocombustíveis uma commodity internacional. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Isso não pode ficar uma questão afeta apenas aos Estados Unidos e ao Brasil, que são os maiores produtores de biocombustíveis do mundo. No setor de transporte, por exemplo, cerca de 25% hoje no Brasil é biocombustível. Daqui a 10 anos, provavelmente será 30%, ou talvez algo acima disso. Mas isso tem que sair daqui para fora. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando, tanto com os Estados Unidos, que querem assinar um novo acordo de cooperação com o Brasil, para que nós possamos desenvolver, são os biocombustíveis que o Luiz falou, são os biocombustíveis do futuro. E nós precisamos de cooperação internacional, nós precisamos de parcerias tecnológicas para que a gente possa, inclusive, transferir isso para países que não têm condições, nem tecnológicas, mas que têm um grande potencial de entrar nesse mercado de biocombustíveis. Nós temos exemplo, por exemplo, eu tive uma reunião há alguns dias atrás com o ministro do Reino Unido. Lá a mistura do etanol já está 10%, passou a ser 10%, ou seja, e o próprio Reino Unido entende que nós temos que sair dessa nossa política para internacionalizá-la, para que outros países possam ter acesso, principalmente países da África, em que nós temos trabalhado para que isso seja possível. Então, nós estamos lançando o programa Biocombustível do Futuro. Esse mês vai ser uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética para que os nossos empreendedores no Brasil tenham previsibilidade daquilo que o poder público pensa em relação a esses combustíveis, e estamos trabalhando de forma coordenada com o setor público-privado para que a gente possa também transferir essa cooperação, esse entendimento para o restante do mundo. Muito bem, muito obrigada. A gente está chegando no final. Eu tinha mais uma pergunta sobre hidrogênio, que infelizmente a gente não vai conseguir fazer, e eu vou priorizar as considerações finais de todos vocês. Vou fazer por ordem alfabética: Fábio, Luiz, Maurício e ministro com MI de ministro, então ele vai fazer o fechamento. Queria pedir também, aproveitar e pedir desculpa para o Fábio, para o Maurício e para o Luiz pelas interrupções, mas era uma preocupação com o tempo, e deixar registrado que eu não interrompi o ministro, porque eu tenho juízo, né? Mas eu vou começar, então, Fábio, por favor. 1 minuto para as considerações finais, seguido do Luiz, Maurício e, por fim, o ministro Bento. Ok. Lavínia, minha consideração final, vou usar, então, o tema do hidrogênio, talvez, para fazer essa consideração, né? Esse é um combustível que é o combustível da transição em si, que está sendo discutido ao redor do mundo, né? E esse país, o nosso Brasil, tem todas as capacidades, recursos naturais, tem tudo para ser a potência, né, para exportar hidrogênio para o mundo, né? Isso vai fazer com que a energia elétrica deixe de ser no tradable para tradable. A gente vai conseguir exportar energia elétrica, que é uma das grandes virtudes, recursos, um dos grandes recursos do país, e a grande tradição desse país produzir energia limpa, produzir energia realmente com baixíssima emissão de gás de efeito estufa. Então, a gente realmente precisa, né, organizar o país. Cabe a nós, né, lideranças empresariais, para que a gente ajude o país a realmente assumir a liderança, realmente ter uma posição de destaque nesse novo mercado, né, que será fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento, né, do Brasil. Okay.
Obrigada, Fábio. Luiz? Não, eu tenho 3 mensagens, Lavínia. A primeira que é época fantástica para estar no setor, né? Então, todos os jovens aí que estão em Harvard, MIT, etc., a gente quer você no setor, venham para cá, esqueçam fintechs, que tem coisa muito mais legal para fazer no mercado de energia. Então, aqui é Enertech, né? Então, procure a mim, ao Maurício, ao ministro, ao Fábio, à Lavínia, que a gente tem oportunidades enormes para vocês. A segunda mensagem é que o Brasil é o país com a oportunidade maior nisso, de a gente ser a potência verde, que a gente falou aqui, todos descobriram aqui. E terceiro, não esqueçam que na molécula de etanol tem um monte de H, né? Então, o futuro do hidrogênio passa também pelo etanol, que, de novo, o Brasil tem vantagem competitiva, assim como o Fábio falou, a gente tem energia elétrica competitiva, vai ter cada vez mais, vai ter gás competitivo. Então, o processo de transformação, né, do etanol, que já é uma energia que pode ser deploy no veículo, já tem infraestrutura e etc., né? Infraestrutura líquida pode ser uma enorme vantagem novamente para o Brasil nisso. Então, o Brasil pode ser muito forte em hidrogênio, além das fortalezas que já tem hoje. Então, foi um prazer estar aqui. Lavínia, parabéns pela sua condução, como sempre, brilhante, interrompendo sempre na hora certa. Obrigada, Luiz. Maurício? Obrigado, eu concordo também que o hidrogênio está mais próximo do que a gente imagina. A gente já está fazendo diversos projetos com mineradoras, que eu acho que elas são as primeiras a transformar aí os seus grandes caminhões, né, nas minas para hidrogênio. Então, isso já está acontecendo. Então, eu queria que a gente depois dedicasse algum tema especial para isso, né? Mas quero fazer aqui um agradecimento especial pelo convite de participar desse diálogo. Concordo com o Luiz, né? Venham para o setor da transição energética, venham para o setor de energia, tem muita coisa para se fazer. O mundo precisa de energia renovável, precisa que a gente faça essa transição de uma maneira sustentável, né? Ministro, pode encerrar, então, com a sua fala e a gente vai colocar no YouTube. Que bom, fiquei feliz agora. Tá bem, eu fiquei feliz também, Lavínia, e vou tentar começar de novo, né? Mas eu vou falar primeiramente sobre o hidrogênio. O hidrogênio realmente terá um papel importantíssimo, não só na transição energética, como no futuro da energia no mundo. O Brasil, além de todas as fontes abundantes de energia que possui, vem já trabalhando há quase 20 anos no desenvolvimento de tecnologias para aplicação do hidrogênio. Nós já temos veículos de transporte urbano utilizando o hidrogênio e estamos agora construindo política nacional para que possa orientar os investimentos, não só do setor privado, mas particularmente daquilo que já está estabelecido. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou no mês passado uma resolução orientando a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Petróleo para que eles priorizem aplicações de pesquisa e desenvolvimento em projetos de desenvolvimento da utilização do hidrogênio. E isso é muito importante. E o Conselho Nacional de Política Energética vai aprovar, neste mês, o Programa Nacional do Hidrogênio, para que nós tenhamos objetivos muito bem definidos e que possamos alcançá-los no tempo que se fizer necessário. Isso é muito importante. Nós não podemos perder o timing. E os nossos objetivos são muito claros. É dominar o ciclo completo do hidrogênio, com tecnologia e também com capacidade para não só gerar no Brasil, mas como se tornar também um player internacional. Isso é a questão do hidrogênio. No mais, eu acho que nós estamos caminhando muito bem, com planejamentos energéticos bem definidos e tudo isso com muito diálogo, com muita transparência, e eu acho que tudo que nós alcançamos nos últimos 2 anos e no que vamos alcançar também num futuro próximo é fruto dessa governança que nós criamos entre o setor público e privado. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade. Parabéns, Lavínia, pela condução dessa mesa e também agradeço aos organizadores do evento pelo honroso convite.
e espero poder participar em outras oportunidades. Contem comigo, muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Obrigada a todos, Maurício, Luiz, Fábio. E terminamos com excelentes notícias e ótimas perspectivas para o setor. Então, obrigada, fiquem bem, usem máscara e vamos em frente. Um abraço.